noite a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um encontro com o Nelson Tavares aqui na TV e Rádio Chico Xavier. Uma alegria renovada todo mês, terceira quinta-feira do mês, 19 horas, horário do Brasil. A gente está aqui reunido para falar um pouquinho, para pensar um pouquinho, junto com o auxílio da doutrina espírita, facilitando a nossa caminhada, junto com Jesus, para a gente entender aos poucos como é que dá para fazer melhor para lidar com os nossos desafios. Eu vou convidar aqui, para quem não conhece a TV e Rádio Chico Xavier, para dar uma olhadinha no YouTube deles, que tem milhares de vídeos, diferentes palestrantes, temas, congressos, cursos e estudos. Tem muito conteúdo bom. E também para quem chega aqui no meu canal, no nt.nelsonTavares, @nt.nelsonTavares, tanto no YouTube, quanto no Facebook, no Instagram, no TikTok, em todas as mídias, mas em especial no YouTube. Tem lá já mais de 50 encontros que nós fazemos aqui mensalmente, uma alegria. Tem lá bastante tema. Dá uma olhadinha na playlist que vocês vão encontrar. Para começar, o tema de hoje é pureza de coração. Pureza de coração, o tema de hoje, que a gente vai aqui conversar um pouquinho, falar um pouquinho, tentar entender melhor que história é essa de pureza do coração. Será que eu tenho pureza no coração? Será que são os outros? Será que dá para ser mais puro de coração? Que história é essa que Jesus nos convida? Ou melhor, convida os pequeninos, aqueles que se assemelham à pureza de coração, como os pequeninos, as crianças, como exemplo ilustrativo. É um pouco disso que a gente vai falar hoje, muito mais. Mas antes de começar, vou convidar rapidamente a gente fazer a nossa oração, nos conectando com o alto, vibrando com a espiritualidade e luz, fechando os olhos para quem sentir à vontade. Agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, nosso mestre, guia, nosso amigo, nosso companheiro, pela instrução que nos leva à felicidade prometida, não nesse reino, mas nos reinos dos céus. Agradecemos a espiritualidade e luz que nos ajuda nesse caminhar, caminhando junto conosco, passo a passo, buscando nos elevarmos um pouquinho mais, buscando essa tal pureza de coração que vamos tentar entender melhor aqui no dia de hoje. Por isso agradeço desde já e peço, estejam conosco, que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, pessoal, vamos começar aqui a falar um pouquinho sobre pureza de coração. Um tema, às vezes, que é um pouco confuso. Por quê? Porque vai de acordo com aquilo que a gente identifica. E o que a gente identifica? A gente identifica de acordo com o que nós vemos. Espera aí, só um minutinho. Pronto, voltou, pessoal. Desculpa aqui que eu estou com um celular novo e estou batendo cabeça aqui. Retomando, então a gente identifica de acordo com aquilo que nós vemos. E o que nós vemos no dia a dia, no mundo? A gente vê pessoas que são, sim, mais bondosas, que têm, sim, algum tipo de pureza no coração, que têm atos, ações, movimentos amorosos, e tem outras que é só maldade. É aquela história de ser ruim, abre aspas, por natureza, fecha aspas. Você com certeza já cruzou com pessoas na tua caminhada boas e também ruins. Além do outro, além do próximo, e você? Você está mais para o bom ou mais para o ruim? Importante nós lembrarmos que todos aqui, eu, você, aquele que é uma pessoa muito boa e aquele que é uma pessoa muito ruim, somos todos imperfeitos, criados simples e ignorantes, rumo à perfeição. A perfeição vai se adquirindo pouco a pouco com essa bondade, com essa escolha no bem. E por que eu estou falando sobre escolha no bem e vou repetir sobre escolha no bem? Porque todos nós imperfeitos que somos, temos sim um lado bom aqui dentro no nosso coração, na nossa ação, no nosso pensamento, no nosso movimento. Mas também temos o nosso lado menos bom, vamos dizer assim. Para ilustrar, é aquele desenho animado que tem um anjinho, um diabinho, sabe? Aquele do...
gostava muito do Tom Jerry. Não sei se é o Tom Jerry ou o Pica-Pau, acho que os dois tinham, era um clássico, né? Por quê? Porque fala aqui, o desenho só representa a realidade. Às vezes temos um diabinho e temos um anjinho, simbolicamente falando, tá, pessoal? Mas são os dois lados da moeda, os dois lados da nossa personalidade momentânea, nessa encarnação onde estamos aqui agora, e trazemos sim predisposições, valores adquiridos, que estão relacionados ao nosso lado bom, mas também temos outras vinculadas ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, que na hora do vamos ver, a gente puxa a sardinha para o nosso lado e eu farinha pouca, meu perão primeiro, eu atropelo mesmo, passo por cima, não tô nem aí, porque sou mais eu, é do jeito que é vida louca esse mundo, então se não fizer por mim, ninguém faz. E a gente acaba esquecendo um pouquinho o lado bom, sabe? Justificando, ou o que é que seja. Aqui a ideia não é julgar, aqui a ideia é observar um todo, mas principalmente nos observarmos. Para quê? Para trabalhar, para germinar essa tal pureza de coração. É por aí que eu quero trazer hoje essa reflexão. E se ficar confuso, escreve aqui para mim, tá, pessoal? Porque o que a gente está fazendo aqui é tentar desmembrar um pouco aquilo que faz sentido para nós, aquilo que a gente vai interpretando do Evangelho em conjunto com o dia a dia na nossa vida. Primeiro passo para entender é: sim, você tem valores aí dentro adquiridos, você tem muita coisa boa, mas sim, você também tem coisa menos boa. Você também tem um lado mauzinho, você também tem o seu jeitinho, e é aqui que está a importância. Por que é importante isso, Nelson? Porque através dessa auto-identificação, melhor, esse autoconhecimento, que nós podemos perceber o nosso lado positivo, os nossos valores, as nossas conquistas e também aquilo a ser conquistado, a ser melhorado, a ser lapidado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é o ponto mais difícil, é o ponto do esforço para caminhar nessa direção da transformação desse lado menos bom para o lado bom. Esse caminhar, esse migrar que exige esforço. E por isso nós temos aqui um exemplo, um modelo a ser seguido, um modelo de bondade, um modelo de amorosidade frente às suas ações. E aqui a gente está falando de comportamento independente de sentimento. Será que está confuso, pessoal? Está tudo ok aí? Porque às vezes a gente vai numa conversa, vai engatilhando uma coisa com a outra, no final tem tudo um fechamento, tá? A gente não vai fugir do assunto principal. Mas o que eu quero passar aqui, e que a gente possa entender, é muito o sentido da responsabilidade. Ninguém nasce bom por nascer. É uma conquista do espírito. Que hoje, se você vê aquela pessoa, aquela criança... Não vou trazer criança porque até os 7 anos tem um processo de fechamento da reencarnação e muitas vezes ainda não se percebe características predominantes daquele espírito reencarnante. Mas vamos colocar assim, aquele jovem que é muito bonzinho, e tem aquele outro jovem que já da pá virada, nossa, você vê que é ruim, que ele é brabo mesmo. Olha só, às vezes, sim, o meio nos influencia sem dúvida nenhuma, mas não somos frutos do meio única e exclusivamente. Trazemos essa predisposição, ou melhor, esse histórico, de acordo com a nossa vivência. É um acumulado de experiências, vibrando mais para o bem, como também vibrando mais para o mal. De acordo com as nossas escolhas pretéritas, que hoje, nessa encarnação, se refletem e a gente consegue ver a olhos vistos. Isso tudo para quê? Para a gente falar, sai de reto, vai para lá, e abraçar e alcançar o outro? Não, mas para a gente entender, principalmente, essa dinâmica reencarnacionista que nos permite aceitar, ou melhor, entender com maior profundidade
que não existem abençoados, aquele que é bom, que nasceu bom por natureza. É uma conquista do Espírito. E parabéns para aquele que está assim. Ele merece os nossos parabéns e que seja um motivo de inspiração para nós também caminharmos nessa direção. Porque o caminho na direção do amor vai acontecer mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra. Como assim, Nelson? Eu não consigo enxergar isso porque o fulano é ruim, só tem maldade e assim mesmo ele acabou, ele morreu mal. Não tem problema, para isso que a gente tem diversas encarnações, quantas forem necessárias, até a escolha no bem. Agora vamos lá. Essa escolha no bem é outro assunto que dá margem de muita interpretação. Porque a pessoa pode sistematicamente escolher estar no lado ruim, fazendo a maldade do jeito dela, a maneira dela. E aí, Nelson, como é que acontece nessa hora? É nessa hora que a dor chega. Não como uma dor punitiva para pagar, que é o karma, agora ele vai ver e vai se arrebentar para aprender. Não é nesse sentido. É no sentido que a dor leva a um outro ponto de vista, a um outro cenário, a vivenciar uma nova experiência, que está correlacionada àquela escolha da pessoa no mal. E a partir de então, ela vai ter a oportunidade de aprendizado. Ah, então quer dizer que quando vê a dor, a pessoa vai aprender? Não necessariamente. Muitas vezes a dor bate, vem com o sentido do aprendizado, mas ainda assim o espírito não adquire, não assimila. É quando, a maior parte das vezes, existe aquela rebeldia enorme, com processos dolorosos, principalmente quando a gente vai falar de processos expiatórios. E aqui que é um entendimento mais difícil e mais complexo. Por quê? Porque essa dor vai voltar. Essa dor vai voltar. E vai se repetir mais uma vez. Por quê? Porque a lição não foi aprendida. A dor só tem um intuito, só tem um propósito único e exclusivo. O aprendizado da lição não adquirida de forma amorosa. Vamos para a frase clássica: se não for no amor, vai pela dor. Vai ter que aprender de uma forma ou de outra. Eu não estou falando do fulano lá de fora não, tá? Eu estou falando de você, eu estou falando de mim, eu estou falando de todos nós. O processo aqui é individual, claro, mas estamos num coletivo vivenciando, experienciando as mesmas provações e as mesmas expiações, de alguma forma, generalizando. Claro que é muito mais profundo do que isso. Cada um está na sua caminhada, cada um está no seu momento. Porém, aquilo que acontece na tua vida hoje, as provações que você passa, as expiações que você passa, independente se é provação ou expiação, tem um único exclusivo propósito: o aprendizado. E se a gente for levar, no fundo, todas as questões, todos os aprendizados vão levar a um único aprendizado maior, que é o aprendizado do amor. Por isso que voltamos aqui à pureza de coração. A pureza de coração é o amor na prática, aplicado, vivenciado. Aqui que entra Jesus com o seu exemplo, demonstrando que dá para fazer, que é possível. Tem que ter esforço. Claro, por quê? Porque às vezes não é o natural. O que acontece muitas vezes é assim: eu queria ser bom como aquela pessoa, mas eu não consigo. Olha só, se ela é boa, é uma conquista dela, ela já caminhou. O que acontece é que nós ainda não caminhamos. Então a pergunta não é: porque ela está lá, eu estou aqui. A grande questão é: o que eu tenho que fazer para chegar nessa direção? O que eu tenho que fazer para conquistar esse atributo? Para ser bom, para ser puro como essa pessoa é. Porque ela chegou lá. E que diferença ela tem de mim? Nenhuma. Ela tem uma conquista, ela tem um valor. Ela aprendeu algo que eu ainda não aprendi.
Então, entender isso com profundidade nos traz o sentido de responsabilidade, que é outra palavra que a gente não gosta. Responsabilidade tem peso, ai, tem que ter responsabilidade. Responsabilidade só quer dizer uma coisa, quer dizer responder com habilidade. Responder o que, Nelson? Responder o que a vida te envia, o que a vida te manda. Ter habilidade o suficiente para responder da melhor forma possível, porque responder a gente vai responder mal, não vai responder, que já é uma resposta. Não vou responder nada, já é uma resposta. A não resposta já é uma resposta. Ou responder da melhor maneira. E qual é a melhor maneira? É se esforçar e fazer o seu melhor. É dentro daquilo que você entende e compreende, dar o seu melhor e fazer tudo aquilo que você pode. Essa é a grande questão que a responsabilidade nos traz. Então, esse entendimento da pureza do coração, do amor que Cristo nos propõe, é o grande sentido da vida. O meu, o seu, o de todos nós. Crise existencial, isso é ótimo, né? Crise existencial, assim, eu não sei o que eu faço na minha vida, qual o propósito da vida, eu estou perdido, não sei para onde eu vou, de onde eu vim, para onde eu vou, não tenho motivação. É uma coisa só, independente de você escolher, amor. Ah, Nelson, mas como é que é isso de amor? Eu não consigo. Faça com outro que gostaria que fizesse consigo. Trabalhe um pouco mais na caridade. Quando a gente vai trabalhando na caridade, a gente deixa o oposto da outra direção, que faz parte aqui do nosso eu ainda, sabe o que é? O egoísmo. Quando a gente trabalha na caridade numa vertente, o egoísmo vai ficando para trás. Olha a transformação acontecendo. Quando a gente se propõe, por exemplo, a trabalhar na caridade e se coloca numa situação de humildade, porque muitas vezes a gente precisa ser humilde sim para trabalhar e estar junto daqueles que carecem e precisam da nossa ajuda, naturalmente o que a gente vai deixando para trás e vai transformando? O nosso egoísmo. Desculpa, nosso egoísmo não. Nosso orgulho. Aqui é egoísmo e orgulho, né? Um é filho do outro. Então a gente vai deixando o nosso orgulho e vai aprendendo a ser mais humilde, nos transformando, ou melhor, alimentando esse nosso lado aqui dentro, aí dentro, da humildade. Humildade e caridade está numa vertente. Esse é o trabalho a ser realizado, essa é a grande proposta de vida minha, sua, de todos nós, independente do caminho material que nós escolhemos. Entenda isso. A matéria é só um meio, é só um caminho para a gente aprender os valores do espírito. Porque é só isso que fica. Se você hoje é funcionário, que seja, se você é patrão, se você tem dinheiro, se você não tem, independente de quem você é hoje, se você é homem, se você é mulher, se você quer que seja, tudo isso é só mais uma experiência. E o que vai ficar é não só as lembranças desse passado, mas as conquistas que você realizou no caminho na direção do amor. Ponto final. É tão simples quanto isso. As conquistas na direção do amor. Como é que se ama, Nelson? Fazendo com o outro que gostaria que fizesse com você. Começa por aí. Dá sempre para trabalhar e para amar alguém em todos os momentos. O que a gente vai aprendendo aos poucos a amar é o nosso filho, o nosso cachorro, a nossa esposa, o cunhado. A cunhada já fica mais difícil, né? A gente vai aprendendo a amar a mãe, o pai, o avô, o papagaio. Aí vai ampliando, às vezes consegue até um vizinho. E a gente vai ampliando até o momento que a gente vai conseguindo amar a todos, sem distinção. Amar a todos dá para amar no dia a dia. É dentro do transporte coletivo, é no trabalho, é na fila do supermercado, é no momento que alguém vai carecer e vai aparecer na tua frente pedindo um auxílio. E às vezes o auxílio é carregar uma bolsa, como pode ser uma conversa, uma palavra, um direcionamento. A vida vai te proporcionar sempre
essa tal oportunidade de crescimento através da prática, da aplicação do amor. Trabalhando assim, germinando assim, essa pureza de coração que dá para ser conquistada. Essa é a grande questão. Dá para ser conquistada. É um trabalho, é um esforço, é uma responsabilidade que não vai cair do céu, são valores a serem trabalhados. Por isso que o Mestre Jesus pega a referência das crianças, atenção, os pequeninos, e a pureza de coração. Está lá o item do Evangelho, o item do Evangelho, a pureza de coração, se não me engano, no capítulo 8 ou 18. Como as crianças sendo a referência da pureza, da inocência, da leveza, de ser aberto para tudo e para todos, sem essa carranca, muitas vezes sem essa máscara, essa armadura que a gente coloca. E claro que a gente coloca porque o mundo é hostil. Eu sei que a gente coloca porque o mundo é hostil. Mas dá para ter, digamos assim, a nossa defesa, para também não estar vulnerável, obviamente, mas direcionar e canalizar a nossa boa vontade, o nosso amor, amando a tudo e a todos. Como o próprio Mestre Jesus, que foi perseguido o tempo inteiro, não deixou de amar. O meu estilo que nós vivemos hoje não era diferente que o meu estilo que Jesus vivia. E ainda assim ele vai lá e nos mostra que dá para fazer. Ah, Nelson, então eu tenho que fazer que nem Jesus, abandonar tudo e ser um peregrino. Não precisa ser assim. Atenção, dentro das tuas possibilidades, daquilo que faz sentido para você, tem muito mais a ver com um movimento interno de amorosidade, de um olhar para com o mundo e de uma atitude amorosa desse aprendizado no coletivo do que no individual, no egoísmo, no individualismo. Aqui já tem um grande trabalho para todos nós, tem um grande trabalho para você. Identifica como você pode, num simples gesto às vezes, ser mais amoroso, porque não é sobre ser amoroso com o mundo, é sobre nós aprendermos a amar. Aqui que está a grande questão. O mundo nos apresenta essa ferramenta, e ferramenta às vezes tem a ver com dificuldades. Porque amar, quando a coisa corre bem, é fácil. E quando corre mal, como é que faz? É exatamente aí que é a tal da provação. Porque prova é difícil. A prova não é fácil. A prova é quando nós temos já conhecimento adquirido, teórico, para colocar na prática, aplicar como através do exercício. E o exercício é aí, ó, não vamos ver no dia a dia. Na hora que todo mundo está passando na tua frente no farinha pouca meu pirão primeiro, e você está consciente disso e fala assim, eu não quero entrar nessa, eu quero aprender a amar. Porque se eu entrar nessa eu vou também começar a dar cotovelada na frente dos outros, ou esfaquear os outros, quer que seja, para ser o primeiro. Muitas vezes o aprendizado no amor, estou pegando exemplos aqui vagos, tá, pessoal? Mas muitas vezes o aprendizado no amor vai exatamente nessa hora aonde nós cedemos. Ceder muitas vezes é um ato de amor. Paciência muitas vezes é um ato de amor. Compreensão muitas vezes é um ato de amor. Tudo isso vibra e ressona com essa pureza de coração que o Mestre Jesus nos ensina e que, mais uma vez, eu vou voltar a falar, pessoal, é responsabilidade tua, a tua pureza de coração. Entenda isso. Capte isso. Coloque isso nas tuas mãos, porque enquanto a gente não colocar isso na nossa mão, ver aquela questão, ver aquilo que é muito distante. Não, porque o fulano lá, ele é bonzinho. Ele é bonzinho porque ele conquistou isso. Ah, não, mas ele já nasceu assim, eu vejo que ele sempre foi bom desde a infância. Claro, porque é o espírito reencarnante, experiência após experiência, que vibra nessa direção da bondade, que talvez você não vibre, por quê? Porque você fez outras escolhas no teu passado, e talvez você esteja fazendo outras escolhas hoje. E aqui a questão é, independente da escolha que você esteja fazendo, se questiona, tem amor aí? Não.
Tem amor aí ou só tem egoísmo? Só tem orgulho? Tem caridade aí nesse meio? Tem humildade? Eu tento trazer aqui, mais uma vez, pessoal, quem me conhece sabe, eu tento trazer aqui tópicos profundos, complexos, generalizando. Por quê? Porque eu não sei o caso de cada um. Mas eu quero que esse vídeo chegue a alguém que vai me escutar e falar assim, olha, esse cara tá falando aí, pô, bateu. Mexeu comigo, me fez pensar. Porque conforme vocês vão escutando, vocês vão colocando, fazendo um filme pessoal, pensando na vida de cada um. Essa é a ideia. Vocês estão fazendo aí, eu estou fazendo aqui comigo também. Tentando colocar na prática esse questionamento interno, que esse questionamento interno é o quê? É autoconhecimento. O autoconhecimento para quê? Para a gente reformar depois. Que reforma é essa? A reforma íntima, interna, que é a proposta do direcionamento do Mestre Jesus. Por isso que a gente tem um exemplo, um guia, uma referência. Jesus é referência, não é comparação. Eu falo sempre isso, vou repetir. Jesus é referência, não é comparação. A ideia aqui é entender que dá para fazer como Jesus nos mostrou. Essa é a felicidade, o reino dos céus, a conquista do amor, da pureza de coração, através do trabalho íntimo, interno, lapidando esse eu, escolhendo esse lado mais anjinho e menos o lado diabinho. Tem a briga dos dois, né? Vamos voltar para o desenho animado? Tem a briga do diabinho e a briga do anjinho. E quem é que vai ganhar? A disputa tá ali. Às vezes a gente fica observando só, né? O anjinho e o diabinho. Sabe quem vai ganhar? Quem a gente alimenta. Você dá mais pro diabinho ou mais pro anjinho? Aí que vai ganhar. O teu lado bom ou o teu lado menos bom. Aqui a gente pode trazer para outra leitura, mais como luz e sombra. Esses são aspectos psicológicos, eu não vou nem entrar por aí. Eu vou tentar trabalhar com essa pureza, ou a falta dela, no nosso coração. E como dá para conquistar, como dá para realizar através da nossa caminhada, voltando mais uma vez, através das nossas opções, das nossas escolhas. Porque no final das contas, pessoal, a vida é feita de escolhas. Não dá para fugir de escolher. A gente escolhe sempre, o tempo todo, o dia todo. Até escolher, não escolher nada já é uma escolha. Desde o momento que você acorda de manhã, você está realizando uma escolha. Se você levanta da cama ou vira para dormir. Se você vai ao banheiro ou se você vai à cozinha. Se você vai ao trabalho ou se você não vai ao trabalho. Você sempre tem uma escolha para tudo. Então perceba todas as suas escolhas, questione todas as suas escolhas e repare, atenção, se tem amor ali. Se você está caminhando, independente das suas escolhas, quaisquer que sejam, porque a gente não está aqui para julgar, estou aqui para apontar o que é certo e errado, sabe por quê? Porque você sabe o que é o certo e o que é errado. Ninguém aqui precisa dizer para você. É uma questão de consciência. Está aí dentro. Está contigo. A tua consciência é a lei de Deus. A lei de Deus é a tua consciência. Tá? E aí você se questiona. Deixo aqui o convite. Se questione. Tem amor aí? Ou não tem amor? Se tiver amor, ótimo. Está tudo bem. Continua, replica. Se não tiver amor, se questione. Aonde que eu posso colocar amor nas minhas escolhas? Se já está do outro lado, se está mais do lado do egoísmo, se está mais do lado do orgulho, aí vem um desafio maior ainda. Como é que dá para transformar essas escolhas, ou rever essas escolhas, ou melhor, fazer escolhas diferentes onde eu possa caminhar ou escolher mais esse lado, vibrando junto ao amor. Será que ficou claro, pessoal? Chegou nosso horário de terminar. Vou encerrando por aqui. Agradeço quem esteve conosco. E eu vou pedir aqui embaixo, quem gostou, eu quero saber quem está comigo aqui, gosta de acompanhar. Os nomezinhos, que às vezes... Deixa eu só dizer uma coisa, pessoal. No ao vivo, às vezes eu não estou no ao vivo, isso aqui é gravado, tá? E aí o pessoal vai escrevendo lá, mas eu não sei quem é que tá, porque o ao vivo depois sai. Tudo que a gente escreve no chat, né, que fica ao vivo, sai. Mas escreve aí para mim, por favor, pureza.
Escreve para mim, pureza. Se você gostou, escreve pureza, que eu vou saber quem está comigo, quem gostou, quem não gostou do vídeo, tá? Eu vou fazer a oração aqui para fechar e peço, quem quiser comigo, fique à vontade, fechando os olhos, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo a espiritualidade, por todas as lições, por todas as oportunidades que temos em nossa vida, que temos em nossa encarnação, independente se são provas, se são expiações, mas necessárias. Se colocando numa posição de humildade, necessário compreender a necessidade que temos de enfrentar tudo isso que é para o nosso bem. E assim agradecemos mais uma vez a toda a espiritualidade que trabalha no canal TV e Rádio Chico Xavier, por toda a acolhida. E assim pedimos autorização para dar encerrado a mais esse encontro, nessa noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, beijos e abraços a todos e até mês que vem. Tchau, tchau. Participe do terceiro encontro dos Amigos do Bem, da TV Chico Xavier, de 1º a 17 de fevereiro de 2026, com o tema central, o pensamento espírita, caminho para a humanidade, com participação de palestrantes nacionais e internacionais, evento online e gratuito. Transmissão ao vivo pelo YouTube da TV Chico Xavier. Não perca esse momento de divulgação da doutrina espírita.